cultural. Lá no ano de 1500, nossos povos originários somavam cerca de 8 milhões oriundos de mais de 1000 etnias diferentes. Hoje, essas culturas e tradições são mantidas por milhares de indígenas em nosso país. E foram eles, os indígenas, que viram chegar a esquadra de Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. Logo em seguida, surgiu o primeiro movimento econômico da nossa história, o ciclo extrativista do pau-brasil, a árvore que deu nome ao nosso país. Em seguida veio o ciclo da cana-de-açúcar e teve início a pecuária, que é a criação de animais para a produção de alimentos. O Brasil passou por diversas fases econômicas ao longo dos séculos, com descobertas, mas também novos desafios. Sabe qual foi uma das iniciativas agrícolas mais bem-sucedidas? No século XVII, os padres jesuítas chegaram ao Rio Grande do Sul e, junto com os indígenas da região, fundaram os 7 povos das missões, comunidades indígenas, que deram origem a uma nova forma de organização social. Nos 7 povos, de uma forma impressionante, a agricultura unia os conhecimentos ancestrais dos indígenas aos métodos trazidos pelos padres espanhóis. Eles cultivavam milho, trigo e outros produtos, como a erva mate. No século XVIII, a exploração de ouro e pedras preciosas foi imensa e fez surgir um novo movimento econômico, o tropeirismo, que abastecia a região das Minas Gerais com mulas, gado e mercadorias. Os locais de pouso e descanso das tropas eram chamados de invernadas, que logo tornaram-se pequenas vilas, e foram esses vilarejos que mais tarde se transformaram em muitas das conhecidas cidades de nosso país. Nesta época, a produção crescia e a necessidade de força de trabalho fez o governo imperial atrair imigrantes europeus para o Brasil, uma estratégia que influenciou a agricultura e o desenvolvimento nacional, com a presença europeia nos costumes e na cultura do nosso povo. Foi então que muitas colônias agrícolas foram formadas, especialmente no sul do país, e novas terras foram exploradas. Chegamos ao século XX, e é nessa época que a soja entra em cena. No final da década de 1920, os primeiros agricultores a plantar soja estavam na linha 15 de novembro, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O sucesso desse cultivo levou à expansão das lavouras para outros estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Uma verdadeira revolução agrícola. Foi quando a agricultura teve um enorme salto com a mecanização de plantadeiras e colheitadeiras. Máquinas que ajudaram os agricultores a cultivar áreas maiores e colher de forma mais eficiente. Uma das primeiras colheitadeiras fabricadas no Brasil, a 65A, surgiu aqui em Horizontina, inspirada em um moderno modelo da empresa americana John Deere, e impulsionou a indústria de máquinas agrícolas no Rio Grande do Sul. Mas foi na década de 1970 que a agricultura brasileira passou por sua maior transformação. O surgimento da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, representou um impulso decisivo, fazendo o setor agrícola enxergar em cada desafio uma oportunidade grandiosa de crescimento. Por que se preparar para o futuro se podemos criá-lo? Essa foi a pergunta que nasceu junto com a Embrapa e até hoje conduz a agricultura brasileira a romper fronteiras. E qual é a mais poderosa ferramenta para avançar tanto? A ciência. Com muito conhecimento e tecnologia, a Embrapa trouxe um modelo de agricultura tropical genuinamente brasileiro, que superou obstáculos que antes limitavam a produção de alimentos, fibras e energia em nosso país. Graças à Embrapa e ao esforço conjunto de cientistas, agricultores e toda a sociedade, o Brasil se tornou uma potência no uso da biotecnologia para aumentar a produtividade e a sustentabilidade da agricultura brasileira. Sementes foram aprimoradas
cada desafio foi superado e cada obstáculo foi vencido. 17 pesquisadores da Embrapa foram apontados entre os mais influentes do mundo em estudo pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Um orgulho da nossa gente que está trazendo para o campo os avanços científicos da biologia, da tecnologia, da inteligência artificial e de todas as transformações disruptivas que estão surgindo. A soja brasileira se tornou um verdadeiro sucesso e nos transformamos no maior produtor mundial desse grão. O estado do Mato Grosso do Sul atinge impressionantes 15 milhões de toneladas de soja no ano. Somos também destaque na exportação de laranjas. Só o estado de São Paulo produz mais de 240 milhões de caixas de laranja por ano. O café brasileiro, que é uma potência de produção em Minas Gerais, é apreciado por 90 países pelo mundo todo. E é assim também com as mais de 140 mil toneladas de cacau produzidas por ano na Bahia, ou com o arroz produzido no Rio Grande do Sul, que chega a mais de 70 países. E dizemos com toda certeza, esse é só o começo. Essa história não é sobre o ontem e nem sobre o hoje, é sobre o nosso amanhã. A ciência e tecnologia nos impulsionam a um futuro sustentável, próspero e alimentado pela força inesgotável do trabalho do nosso povo. Juntos, estamos escrevendo a história de uma agricultura que desbrava fronteiras antes inimagináveis, alimentando códigos, sonhos e esperanças